Hiro era um perdedor chorão patético que não conseguia uma única garota para andar com ele, assim como você, mas um dia ele conquistou uma beleza quente e extravagante que o fez seu querido e deixou-o andar com ela. Juntos eles se tornaram os mais fortes, e agora ela quer se casar com ele e faria tudo o que você pedir. Em um futuro distante, a humanidade está mal sobrevivendo após quase ser exterminada por bestas gigantes chamadas Klaxosaurs. Sua única defesa real são robôs gigantes chamados Franks, que só funcionam quando pilotados por um garoto e uma garota juntos. A história acompanha Hiro, um adolescente que vive em um lugar chamado Plantation Tracy, e ele tem um grande problema. Ele não tem parceiro. Sua antiga copiloto, Naomi, abandonou o programa em parte porque Hiro era um perdedor patético que não podia ativar sua espada de trama e não conseguia ativar o robô. Ele se sente derrotado e começa a perder toda a esperança de se tornar um piloto novamente. Um dia, enquanto vagava por aí se sentindo desanimado, o herói nota uma menina nadando em um lago. Ela de repente desaparece sob a água e, preocupado que ela possa estar se afogando, ele corre para salvá-la. Mas ao invés de precisar de ajuda, ela emerge da água segurando um peixe, lambe o rosto do herói e o puxa para dentro do lago com ela como se não fosse nada. Ela diz a ele que quer que ele seja seu querido, estendendo a mão e dizendo que pode ajudá-lo a recuperar suas habilidades perdidas. Quando Hiro está prestes a pegar sua mão, um grupo de caras aparece e pergunta por que ela fugiu. Ela dá de ombros, dizendo que precisava de uma pausa. Quando eles vão embora, Hiro pergunta seu nome. Ela diz que não tem um, mas é conhecida pelo codinome Zero-Two, e então ela desaparece. Mais tarde, há uma grande cerimônia para receber novos pilotos de Franks chamados Parasitas, e o líder, conhecido como Papa, faz um discurso. Hiro não pode participar porque foi rotulado como um fracasso. O líder de seu esquadrão, Hachi, sente pena dele, mas não pode fazer nada. Sentindo-se totalmente inútil, Hiro decide deixar a plantação. Ele para se despedir de Naomi antes que ela seja enviada embora. Mas de repente, um enorme Klaxossauro irrompe do subsolo e vira o veículo de transporte dela. Quando o monstro se solta, os militares abrem fogo com canhões, mas não adianta. A criatura invade a fortaleza e elimina a unidade de defesa, e o herói acaba caindo de uma plataforma alta. Quando percebe que o monstro está indo direto para seus amigos, ele corre atrás, apenas para perceber que há um segundo Klaxossauro entrando na luta. Uma das bestas tenta atacar um jovem piloto, mas um Franks aparece a tempo e começa a atacar o Klaxossauro. A besta transforma sua cauda em uma arma gigante e derruba o Franks, disparando um tiro de energia. O Franks consegue refletir o disparo, criando uma enorme explosão e lançando o mecha em direção ao Hiro. Um homem cai do Franks, claramente morto, e quando Hiro olha dentro, ele encontra Zero-Two sentada na cabine. Ela casualmente diz a ele que seu antigo parceiro não conseguiu sobreviver. Quando ele pergunta como ela planeja lutar sozinha, ela simplesmente responde que dará um jeito. Afinal, seus parceiros nunca duram mais de 5 segundos e ela já está acostumada a trabalhar sozinha. Herói diz a ela que quer ser seu novo parceiro e não se importa se morrer. Ela sorri, diz que são parecidos e que gosta dele. Então ela o agarra, chama de querido, beija e o puxa para a cabine. O Franks de repente se ilumina com um poder incrível, reagindo ao vínculo entre eles. Ao mesmo tempo, o Klaxossauro avança na base, mas seu robô reage com força. A energia combinada deles transforma o Franks em uma versão mais forte. Ele lança o primeiro monstro de lado e lança uma lança direto no segundo. O robô se choca contra o Klaxossauro, enche-o de gás venenoso e o explode em fumaça espessa. Com os monstros derrotados, Zero-Two sai do Franks carregando o Hiro. Todos estão surpresos porque conhecem sua reputação, ela é a infame assassina de parceiros. No dia seguinte, Hiro retorna ao dormitório de sua equipe. Seu colega de equipe, Ichigo, está esperando e pergunta se ele realmente pilotou o Franks durante o ataque. Hiro diz que não se lembra muito, mas quer tentar de novo para ter certeza. Ichigo avisa que os copilotos de Zero-Two geralmente não sobrevivem além do terceiro passeio e implora que ele se afaste dela. Mas Hiro admite que não consegue parar de pensar nela e quer pilotar com ela novamente. Outro colega de equipe, Goro, aparece e diz que Zero-Two está no refeitório. No salão, o restante do grupo observa Zero-Two devorar comida como um animal selvagem. Zoroan, um perdedor solitário e virgem, se aproxima dela tentando conquistá-la com suas cantadas do Reddit da forma mais idiota possível, dizendo que quer andar com ela. Ela limpa as mãos engorduradas nele como se fosse um guardanapo, fazendo-o gritar. Em seguida, ela se senta ao lado do Hiro e pede para provar sua carne. Hiro aproveita a oportunidade para perguntar se ele realmente pilotou com ela. Ela confirma e o chama de querido novamente, chocando o resto da equipe. Uma mulher chamada Nana entra e se apresenta como a nova supervisora deles. Ela vai gerenciar tudo, desde o treinamento até as rotinas diárias. Quando Zero-Two sai, Hiro pergunta se eles podem pilotar juntos novamente. Nana diz rapidamente não, explicando que apenas a sede pode tomar essa decisão. Dentro do elevador, Nana avisa Zero-Two para manter distância das outras crianças, especialmente Hiro,
achando que ela os levará pelo caminho errado. No dia seguinte, Ichigo e Goro encontram Zero-Two. Ichigo decide confrontá-la e pergunta por que ela escolheu Hiro como parceiro. Zero-Dois não dá resposta, então Ichigo a avisa para não mexer com Hiro, dizendo que não quer vê-lo machucado. Zero-Dois percebe sua falsa preocupação e apenas a encara friamente antes de lamber seu rosto como um monstro assustador e ir embora. Mais tarde naquela noite, Zoroark chuta uma bola em direção a Hiro e começa a zombar dele, dizendo que ele é fraco e fingindo ser um herói. Furioso, Hiro tenta revidar, mas Ichigo e Goro intervêm para interromper a briga. Alguns dias depois, o sargento informa a Hiro que ele foi selecionado para tentar pilotar um Franks novamente. Se ele ganhar a partida, ele se tornará um parasita completo. Zero-Two imediatamente se oferece para ser sua parceira, mas Ichigo insiste em ser sua copiloto. Nana concorda com essa configuração, e Zero-Two se afasta claramente desapontada. Zoroark vê isso e desafia Hiro para uma luta 1 contra 1, dizendo que vai esmagá-lo e provar que ele é um perdedor inútil. Naquela noite, a batalha começa na frente de todo o esquadrão. Ichigo diz a Hiro que sua melhor chance é formar uma conexão emocional forte. Ela cuidará da luta se ele apenas se concentrar em sincronizar com ela. Mas Hiro nunca teve um vínculo real com nenhuma garota. Ele sempre foi um solitário e inútil perdedor. Eles conseguiram ativar o Franks juntos e se aproximar do robô do Zoron. Parece que eles estão ganhando e Hiro fica confiante, pensando que já está no papo. Mas de repente seu Franks desliga sem motivo. Quando Zoron se aproxima para o golpe final, Hiro tenta reiniciar a máquina, mas nada funciona. Ichigo pergunta se ela é a razão dele não conseguir ligá-lo e se pergunta por que as coisas funcionaram com Zero-Two. Hiro menciona que o beijo deles fez o robô ganhar vida, embora ele não soubesse o que isso significava na época. Na esperança de testar isso, Ichigo beija Hiro, cobrindo os olhos dele enquanto faz isso, mas nada acontece. O Franks permanece morto. Zoron ataca, derrubando-os com força. Ichigo, furiosa e humilhada, controla o Franks sozinha, bate-o no robô de Zoron e os derruba na parede da base. Dentro do cockpit, Ichigo desaba em lágrimas, gritando com Hiro e chamando-o de inútil. Ela realmente acredita que ele entrou em disfunção erétil e nunca poderá pilotar com qualquer parceiro. Na manhã seguinte, Hiro e Ichigo se cruzam do lado de fora da sala de exame. Hiro tentou pedir desculpas por como as coisas aconteceram, mas antes que ele pudesse terminar, Ichigo foi chamado por alguém. Mais tarde naquele dia, Hiro conversou com Goro e disse que estava planejando se juntar a Zero-Two novamente. Goro não estava entusiasmado com isso. Ele lembrou a Hiro que todos os antigos parceiros dela haviam morrido lutando ao lado dela. Mas Hiro não se importava. Ele disse que se não pudesse pilotar um Franks, ele seria basicamente inútil. No dia seguinte, Hiro viu Zero-Two parada sozinha. Assim que ele olhou para ela, ela disse que estava esperando e queria que ele a seguisse. Ela seguiu por um corredor, mas quando Hiro tentou entrar, o sistema o bloqueou. Foi então que Zero-Dois exibiu seu ID especial Classe S, que lhe dava acesso completo a todas as áreas. Ela pegou na mão dele e o arrastou pelo portão de segurança como se não fosse nada. Assim que saíram, Hiro ficou surpreso ao ver uma cidade pacífica escondida além das muralhas. Ele perguntou como ela sabia que esse lugar existia, e ela explicou que todas as instalações como a deles foram construídas da mesma forma, e que ela já tinha visitado várias delas. Hiro disse que nunca tinha estado fora antes porque todas as crianças nasceram e foram criadas dentro da fortaleza. Ele contou a ela que queria dar-lhe um novo nome, mas ela sorriu e disse que gostava de ser chamada de Zero-Dois. Então ela subiu em um poste, equilibrou-se nele como se fosse um fio de arame, e perguntou de forma brincalhona se ele já tinha pensado em fugir com ela. Hiro não respondeu. Ele estava com muito medo. No dia seguinte, Nana reuniu a equipe e disse que eles tinham sua primeira missão real: eliminar alguns Klaxosaurs menores que apareceram fora da base. O sargento acrescentou que essas criaturas estavam sendo atraídas pela energia de magma e, ultimamente, estavam causando problemas em um local de mineração chamado Nível 8. Como Hiro ainda não estava oficialmente apto a pilotar, Nana disse que ele teria que ficar fora dessa enquanto os outros lidavam com a ameaça. Logo, o esquadrão chegou ao local e avistou um Klaxosaur já destruindo o equipamento. Ichigo liderou o ataque e conseguiu apunhalá-lo, derrubando-o. Outro Franks ajudou a prendê-lo, e Zoron terminou o trabalho enfiando sua arma diretamente nele. Ele começou a se gabar como se fosse a missão mais fácil de todas. Ichigo disse para ele destruir o núcleo imediatamente, mas antes que pudesse, o Klaxosaur pulou nele e começou a destruir o robô dele. Miko desmaiou do impacto. Felizmente, Futoshi entrou em cena e afastou a criatura deles, dando tempo para Ichigo atacar o núcleo e acabar com ela. Antes que pudessem recuperar o fôlego, outro Klaxossauro apareceu, seguido por vários outros. Percebendo que estavam em desvantagem numérica, Ichigo gritou para que todos recuassem antes de serem exterminados. Enquanto isso, de volta à instalação, Zero-Dois disse a Nana que queria ir ajudá-los. Hiro se ofereceu para ir com ela, mas o sargento o desprezou, chamando-o de fraco que só atrapalharia.
02 tentou convencer a Nana a deixá-los ir, mas ela recusou dizendo que Hiro não tinha permissão para andar com ela. Mitsuru de repente se manifestou e se ofereceu para fazer parceria com 02. Ele disse que eles estavam sem tempo e que essa era a única chance de salvar os outros. Ele até alfinetou o Hiro, dizendo que ele poderia andar com ela muito melhor. 02 disse a Mitsuru para sair e insultou seu rosto, mas Hiro, sentindo-se envergonhado, finalmente se levantou e pediu para andar com ela. Ela aceitou. De volta à batalha, Miko finalmente recuperou a consciência e a equipe trabalhou junta para manter o portão fechado enquanto os Klaxossaurs o atacavam. Ichigo estava se esforçando para manter a calma, mas quando ouviu que 02 estava vindo ajudar e poderia estar com Hiroshai, se distraiu. Isso foi o suficiente. Seu robô desligou e os Klaxossaurs atravessaram o portão. O grupo teve que fugir enquanto os monstros os perseguiam. Eles correram até chegarem a um beco sem saída. Foi quando um enorme Klaxossauro apareceu sobre eles, pronto para devorar todo o grupo. Mas de repente, o Frank de 02 caiu do céu e perfurou a besta diretamente. Explodiu na frente deles. Mais monstros apareceram e Mitsuru começou a se exibir, chamando a si mesmo de o maior piloto de todos os tempos e criticando Hiro como inútil. Enquanto ele desferia golpes, 02 mirou em um enorme Klaxossauro e avançou com tudo na batalha. Quando o robô deles emergiu novamente, 02 estava totalmente bem, mas Mitsuru parecia morto, desmaiado e mal respirando. No dia seguinte, Mitsuru parecia ter visto algo horrível. Hiro se aproximou dele e perguntou o que aconteceu na cabine. Mitsuru avisou que 02 era louca. Ele disse que ela tentou sugar sua alma e quase o matou. Ele disse a Hiro para ficar longe se não quisesse acabar como as outras vítimas dela. Mais tarde, Ichigo confrontou Hiro novamente. Ela queria saber se ele ainda estava planejando andar com 02, mesmo depois de tudo que aconteceu. Hiro disse a ela que sim, não tinha intenção de recuar. Ichigo disse que não iria mais tentar impedi-lo e foi embora silenciosamente. No dia seguinte, quando Hiro viu 02 novamente, o aviso de Mitsuru ecoou em sua mente e ele rapidamente se escondeu. Ele entrou em uma piscina tranquila para clarear sua mente, mas 02 apareceu lá também. Ela entrou na água com ele e o provocou, perguntando se ele queria desenvolver enredos juntos. Hiro estava nervoso demais para responder. Ela disse que ele era o único digno de ser seu parceiro e que eles tinham algo especial. Mas antes que pudessem conversar mais, alarmes soaram por toda a base. Fora da fortaleza, 4 unidades Franks já estavam enfrentando um Klaxossauro. Uma delas foi derrubada por uma criatura semelhante a um verme, mas as outras pularam, cercando e apunhalando a besta. Quando acharam que tinha acabado, o Klaxossauro girou e agarrou Zorum. Então, ele liberou uma substância estranha que prendeu o resto do esquadrão. Ichigo tentou escapar, mas tropeçou e ficou presa na areia com todos os outros. Enquanto isso, Hiro e 02 correram até Nana e imploraram para deixá-los lutar, mas ela recusou novamente. De repente, um grupo de soldados armados os cercou e disseram a 02 que ela estava sendo chamada de volta para outra base pelo comando superior. Quando um deles a tocou, ela o jogou do outro lado da sala e os outros levantaram suas armas contra ela. Percebendo que não poderia vencer essa luta, 02 disse a Hiro que ela tinha que ir para uma instalação diferente. Ela ficou chateada por não poder ficar com ele. Ela disse adeus e começou a se afastar. Enquanto ela saía, Hiro se virou para Nana e perguntou se era verdade. 02 realmente causou a morte de todos os seus parceiros? Nana admitiu que 02 era diferente. Ela era mais uma arma do que uma pessoa. Cada batalha drenava seus copilotos até que eles morressem. Ela não era humana, ela vinha de algum lugar desconhecido. Ao ouvir isso, Hiro percebeu que a havia julgado injustamente. Ele correu atrás dela, gritando seu nome. Ele bateu com os punhos na parede, implorando para que ela o escutasse. Ele gritou que andar de bicicleta com ela o trouxe de volta à vida, e ele queria estar com ela novamente, não importava o que. Isso chamou a atenção dela. Ela parou de andar. Ouvir essas palavras a fez sorrir. Ela saltou sobre um soldado, pegou a arma dele e atirou na barreira de vidro. Então, ela rompeu a barreira e correu de volta para o Hiro. Ela disse a ele que ninguém havia dito algo tão doce para ela antes e pediu para ele repetir. Hiro disse que queria andar com ela até liberar tudo nela, despejando toda a sua energia na cabine. Ela sorriu, concordou em ajudar a salvar o esquadrão e disse a ele que precisavam se mover rápido. 02 derrubou um soldado e os dois correram em direção ao seu robô. Nana gritou para que eles voltassem, mas 02 desligou a comunicação e a ignorou. O Franks ativou-se e lançou-se no céu a toda velocidade. Eles colidiram com o Klaxossauro e libertaram o adolescente preso. Hiro gritou que cuidaria da cauda da criatura, então o resto da equipe se concentrou na cabeça. Quando o Klaxossauro disparou mais objetos estranhos, 02 os bloqueou, agarrou sua cauda e bombeou-a com gás, mas não havia núcleo. O monstro mergulhou no subsolo e o robô dele seguiu. Quando reapareceu, parecia um enorme verme de areia.
Ichigo pulou em suas costas e perfurou a cauda. O resto da equipe seguiu, cravando suas armas no monstro e imobilizando-o. Hiro e Zero Two aproveitaram a oportunidade, pularam para o outro lado e mergulharam no corpo da criatura. Eles encontraram o núcleo e o destruíram por dentro, explodindo toda a besta em uma enorme nuvem de fumaça. Naquela noite, o sistema de anúncios da base compartilhou uma grande notícia. 2 colônias separadas iriam se conectar em algo chamado de procedimento de beijar. Zorun, sendo como sempre desinformado, perguntou se isso significava que eles literalmente teriam que se beijar. E Kuno revirou os olhos e explicou que kissing significava apenas transferir o combustível de energia magma usado para alimentar suas unidades Franks de uma estação para outra. Nada de romântico nisso. Mas quando o grupo começou a ficar nervoso, achando que os Klaxosaurs poderiam atacar durante a transferência, Hiro falou e disse que protegeria todos usando seu robô, não importando o que acontecesse. Alguns dias depois, as crianças se formaram oficialmente e foram promovidas a parasitas completas. Todos pareciam empolgados com o próximo capítulo, exceto Hiro. Goro percebeu que algo estava errado com ele na manhã seguinte. Enquanto estavam no banheiro, Goro perguntou se ele estava bem. Hiro sorriu e disse que estava bem, mas Goro podia ver que ele estava mentindo. Mais tarde no lounge, o restante do esquadrão agradeceu a Hiro por salvar suas vidas durante a última batalha. Hiro não pediu elogios, ele apenas esperava que finalmente começassem a vê-lo como parte da equipe. Quando Zorun tentou minimizar suas ações dizendo que ele apenas teve sorte, Hiro não discutiu. Em vez disso, ele ofereceu um aperto de mão para manter a paz e Zorun aceitou. Depois disso, todos se dirigiram para o refeitório. Logo em seguida, Zero Two apareceu do nada e agarrou Hiro, levando-o para uma mesa separada para comer. Ela estava sendo a bagunceira de sempre, derramando comida gordurosa por toda parte. Mas então ela pegou um pedaço e alimentou Hiro carinhosamente, como se fosse totalmente normal. Mais tarde naquele dia, no dormitório dos meninos, Zero Two pulou em uma das camas como se fosse a dela e soltou uma bomba. Ela iria se mudar para lá com eles. Os meninos congelaram, completamente chocados com a notícia. Sentindo o quão desconfortáveis eles estavam, Hiro decidiu acompanhá-la para dar-lhes um pouco de espaço. Naquela noite, Ichigo mostrou a Zero Two os quartos das meninas e disse que ela teria que seguir as regras da casa se quisesse ficar. 02 não aceitou bem. Ela acusou Ichigo de tentar controlá-la e disse que preferia se aconchegar com Hiro na cama dele. Enquanto isso, de volta ao banheiro, Hiro estava lutando. Ele sentiu que algo estava seriamente errado. Quando Goro o encontrou no quarto, ele puxou a camisa de Hiro e viu uma grande cicatriz em seu peito. Alarmado, Goro foi até o botão de chamada de emergência, mas Hiro o impediu. Depois de tomar alguns goles de água, Hiro insistiu que não desistiria de pilotar o Franks, mesmo que isso o matasse. Goro disse que ele estava fora de si, mas Hiro implorou para que ele não contasse a ninguém. Ele tinha medo de que o proibissem de entrar no cockpit para sempre se descobrissem. No dia seguinte, o esquadrão deles e outro grupo se reuniram para um briefing de missão. Um enxame de cerca de 100 Klaxosaurs estava se movendo em direção às 2 colônias durante a próxima transferência de energia. O novo esquadrão cuidaria da defesa principal, enquanto a equipe de Ichigo foi designada como apoio. Quando Hiro e Zero Two entraram na sala, Nana disse que eles também se juntariam à missão, mas o outro esquadrão não ficou contente. Um dos garotos começou a gritar que Zero Two era perigosa e egoísta. Ele afirmou que ela tinha feito com que seu parceiro anterior fosse morto durante uma batalha passada. Zero Two nem sequer pestanejou. Ela respondeu que não se lembrava de nada disso, que teve parceiros demais para se lembrar. Sua resposta fria deixou o garoto furioso e ele tentou confrontá-la, mas Hiro entrou no meio e prometeu mantê-la sob controle. Naquela noite, enquanto a equipe caminhava de volta para os dormitórios, Goro tentou sugerir a ideia de remover Zero Two do grupo, mas antes que ele pudesse terminar, Hiro o interrompeu. Percebendo que Goro estava prestes a revelar seu segredo, Hiro rapidamente disse que era melhor mantê-la por perto como aliada. Mais tarde naquela mesma noite, Hiro estava deitado na cama, tremendo. Sua doença estava piorando. Goro sentou-se do lado de fora para esfriar a cabeça, mas logo viu Ichigo e Zero Two entrando na floresta. Curioso, ele ficou escondido. Ichigo avisou Zero Two para se comportar na próxima missão. 02 não gostou do tom e a repreendeu, dizendo que não se importava com o que os outros pensavam. Ichigo bloqueou seu caminho e a avisou para não pressionar muito o Hiro. Ele não era como os outros. 02 respondeu friamente que Hiro era seu parceiro, seu querido, e se ele morresse, era uma escolha dele. Ichigo perdeu a paciência e deu um tapa no rosto dela, chamando-a de monstro sem sentimentos. Os olhos de Zero Two começaram a brilhar de raiva e parecia que ela estava prestes a revidar, mas então começou a chover. Ela parou, distraída pelas gotas de chuva, e saiu em silêncio. Ichigo voltou encharcada, apenas para encontrar Goro esperando do lado de fora. Ele jogou um cobertor para ela e disse que a viu discutindo, mas não se envolveu. Ichigo, de coração partido, admitiu que se sentia completamente inútil. Ela não conseguia formar uma conexão real com Hiro, e isso a fazia se perguntar se havia algo de errado com ela.
Então ela começou a chorar. Na manhã seguinte, Hiro encontrou Zero Two perto do rio, o mesmo local onde se encontraram pela primeira vez. Ela abriu suavemente a camisa dele e viu a cicatriz novamente. Ela perguntou se ele queria parar de pilotar com ela, sabendo que a terceira viagem poderia matá-lo. Mas o Hiro permaneceu forte e disse que ficaria ao lado dela, não importa o que. Ele continuaria pilotando com Erwin se isso significasse despejar cada última gota de força nisso. 02 sorriu e girou com risadas, claramente tocada pela resposta dele. Mais tarde, a equipe se preparou para a missão. Goro empurrou Ichigo para falar com Hiro antes que as coisas ficassem sérias. Ela hesitou, e quando finalmente se aproximou dele, ficou atrapalhada. Hero acenou para Zero Two do outro lado do corredor, e isso deixou Ichigo completamente sem jeito. Ela tentou novamente e disse a ele que o via como um irmão e esperava que ele retornasse vivo. Hiro assentiu e disse que sentia o mesmo, que ela era como uma irmã para ele, e então saiu atrás de Zero Two. Enquanto Ichigo subia no seu Franks, ela disse a Goro que seu principal objetivo agora era manter Zero Two o mais longe possível da batalha. Fora das muralhas da base, ambas as esquadras estavam prontas, enquanto um enorme enxame de Klaxossauros começava a se aproximar rapidamente. A primeira esquadra entrou em ação imediatamente. Um robô lançou uma lança que perfurou o monstro, enquanto o outro saltou para o alto e o esfaqueou até que ele explodisse. 3 pilotos de Franks dispararam flechas em outra criatura e o líder deles finalizou com um golpe que a derrubou. O capitão da equipe disse que derrubariam os inimigos um a um e rapidamente incapacitou outro monstro quebrando sua perna, deixando os outros prendê-lo enquanto ele o finalizava com um golpe limpo. De repente, eles notaram mais 3 Klaxossauros tomando uma rota diferente. O capitão se voltou para o time de Ichigo e disse a eles para lidarem com isso, mas avisou para não errarem como antes. Quando uma das criaturas se aproximou, Futoshi tentou atirar, mas ela desviou e foi direto para ele, mordendo seu robô. Ichigo disparou rapidamente, mas não conseguiu acertar um tiro limpo. Zoron tentou esfaqueá-lo, mas acabou colidindo com o Franks do Mitsuru. 2 dos monstros tentaram destruir a unidade de Futoshi, e outro veio correndo, pronto para devorá-los. Mas Ichigo o derrubou e o destruiu a tempo. Então, uma nova besta se separou do grupo e correu em direção à base. Ichigo disse a Zoron para correr atrás dele e acabar com ele. Dentro do prédio, Hiro estava sentindo muita dor. Seu corpo estava se entregando. Enquanto isso, mais Klaxossauros se aproximavam. Zero Two viu como o time de Ichigo estava bagunçado no campo de batalha e riu, chamando-os de um bando de tolos desastrados. Hiro, embora preocupado com o quão animada ela parecia, perguntou por que ela gostava tanto de lutar. Ela simplesmente sorriu e disse que isso a fazia sentir-se viva, que era um monstro, e que a adrenalina da batalha lhe dava alegria. Não querendo ficar para trás, Hiro disse que eles deveriam entrar na luta. 02 concordou com um sorriso. Quando o Franks deles entrou na zona de guerra, ela empilhou vários inimigos e os eliminou instantaneamente, depois rasgou outro em um único golpe. Os Klaxossaurs atiraram nela, mas ela desviou e os derrubou tão rápido quanto. Com a diminuição dos números inimigos, a segunda equipe prendeu outro Klaxossauro e o eletrocutou até que explodisse. Mas de repente, a condição do Hiro ficou pior. A dor dele era tão intensa que o Franks deles parou de se mover. No entanto, Zero Two conseguiu recuperar o controle e voltou a cortar inimigos enquanto Ichigo terminava o último. Ichigo disse para Zero Two sair da batalha, mas Hiro insistiu que continuassem. Com todas as criaturas menores eliminadas, o segundo time segurou o último Klaxossaur e o eletrocutou novamente. Mas desta vez, algo estranho aconteceu. Um som alto ecoou quando a besta começou a se transformar. Diante dos seus olhos, transformou-se em uma forma humana e ficou alto. O outro time disparou flechas, mas a criatura as afastou como moscas e as lançou ao chão. Justo quando parecia que o líder deles estava prestes a ser morto, Zoron apareceu e o salvou. Percebendo que agora eram a última equipe de pé, Ichigo disse que precisavam segurar o monstro para que Hiro e Zero Two pudessem atingir seu núcleo. A única arma capaz de acabar com ele era deles. Todos subiram na criatura, tentando segurá-la antes que chegasse à base. Enquanto isso, Hiro estava lutando muito. Grandes veias estavam saltando por todo o seu corpo enquanto ele lutava para permanecer consciente. Ainda assim, ele continuou. O Franks deles mergulhou e deu uma estocada profunda no monstro. Hiro colocou toda a sua força nele, liberando gás na criatura, o que a fez cair. Acreditando que tinham vencido, Hiro desmaiou, mas a luta não tinha acabado. O Klaxossaur lançou o Franks deles pelo campo de batalha e começou a se transformar novamente. Com Hiro desacordado, o inimigo lançou um ataque brutal, jogando o Franks contra a parede e desligando-o completamente. Continuou a atacar o robô enquanto Zero Two tentava reagir. Ichigo viu isso e começou a chorar, pensando que Hiro estava morto. Goro gritou para ela ser forte. Enquanto o corpo de Hiro permanecia imóvel, sua mente havia se desviado para outro lugar, um estranho mundo de sonhos. Naomi apareceu e o repreendeu, dizendo que ele havia desistido de Zero Two assim como desistiu dela.
O Hero disse que ele era inútil agora porque estava morto, e ele acreditava que a Zero-Two poderia lidar com as coisas sozinha. Então ele viu a Zero-Two em pé debaixo de uma árvore. Ele correu até ela, mas ela se afastou de coração partido. Aquele momento quebrou algo dentro do Hero. Ele acordou e viu ela lutando sozinha, sendo esmagada repetidamente pelo monstro. Mesmo assim, ela continuou como uma fera selvagem, recusando-se a desistir. Percebendo que era assim que ela sempre lutava, superando seus limites após perder seu parceiro, Hero tomou uma decisão. Ele não iria deixá-la. Quando a vida voltou aos seus olhos, as veias estranhas desapareceram e ele a agarrou, acalmando-a. Ela gritou quando a conexão deles se reacendeu e o Franks voltou à vida. Eles voltaram à batalha, atingindo o monstro com força. Mas assim que ele tentou se transformar novamente, o resto da equipe apareceu e o manteve aberto. Com o núcleo exposto, o herói voou a toda velocidade e o atravessou direto. O Klaxosaur explodiu em luz e seu corpo brilhante explodiu em fumaça. Dentro do cockpit, Hero disse a Zero-Two que ele queria ser suas asas para que ela nunca tivesse que lutar sozinha novamente. Mais tarde, para comemorar a vitória, a equipe ganhou férias na praia. Na costa, Zero-2 arrastou Hero para a água e o espirrou de forma brincalhona. Mas após alguns dias, Hero foi apresentado ao misterioso doutor. Franks, o homem que inventou o robô Sand, e outro superior que disse que Hero teve sorte de ainda estar vivo. Depois, o sargento disse a Hero e Zero-Two que o comando principal os havia oficialmente declarado como parceiros. Zero-2 o abraçou imediatamente, muito feliz. Na praia, ela nadou longe enquanto Hero a seguia. Ela disse que ele a ajudou a descobrir o mundo fora do campo de batalha. Ela pediu que ele ficasse ao seu lado para sempre, então lambeu seu rosto por diversão. Hero ficou sem jeito, pensando que ela ia beijá-lo. Mas ela explicou que um beijo é algo profundo e significativo e só deve ser compartilhado entre pessoas que realmente se amam. Ela perguntou a ele se ele já tinha beijado outra pessoa. Hero congelou, gaguejando, e por sorte seus amigos o arrastaram de volta para a praia antes que ele pudesse responder. Eles o jogaram na areia rindo, e Zorun, sendo curioso, perguntou o que um beijo realmente significava. Hero tentou escapar discretamente, mas Zorun o agarrou e implorou por uma resposta. Relutantemente, Hero disse que um beijo é quando duas pessoas tocam os lábios. Chocado, Zorun perguntou se era algo importante. Hero respondeu que era um momento caloroso e especial, algo que você gostaria que durasse para sempre. Zorun, curioso, tentou beijá-lo, mas Hero o impediu, dizendo que isso só deve ser compartilhado com alguém de quem você realmente gosta. Nesse momento, Ichigo se aproximou e perguntou que bobagem estranha estava acontecendo. Goro contou a ela que eles acabaram de aprender o que significava beijar e perguntou se ela já tinha feito isso. Ela rapidamente disse que não. Foi quando Miku os chamou. Todos a seguiram até uma caverna escondida e, após subir alguns degraus, se encontraram em uma cidade velha e abandonada. Enquanto olhavam em volta, ficaram surpresos. O lugar parecia exatamente com a casa onde moravam, fazendo-os se perguntar se havia sido construído com o mesmo design e o que aconteceu com as pessoas que moravam lá. Enquanto todos exploravam, Kokoro vagou para outra parte da casa antiga e notou um livro antigo no chão. Curiosa, ela pegou o livro e limpou a grossa camada de poeira. O livro abriu em um desenho de um bebê e ela olhou para ele como se estivesse encantada. Naquele momento, uma tábua solta quase caiu sobre ela, mas Mitsuru rapidamente a puxou para o lado. Mesmo depois disso, Kokoro continuou segurando o livro, com os olhos fixos na imagem. Em outra parte da casa, Ichigo se deparou com um esboço desbotado de duas pessoas se beijando. Isso a fez pensar na vez em que ela beijou Hiro dentro do Franks. Naquele exato momento, Zero-Two se aproximou por trás dela e disse casualmente que também tinha beijado Hiro. Quando Ichigo disse que também tinha beijado alguém, Zero-Two ficou séria e disse a ela que os beijos devem ser guardados para alguém realmente especial. Então ela perguntou a Ichigo quem ela havia beijado. Antes que Ichigo tivesse que responder, Goro gritou do outro lado da rua, salvando-a do constrangimento. Mais tarde, todos subiram em um penhasco com vista para as ruínas da cidade. Zorun perguntou como uma cidade como essa poderia sequer existir. Zero-Two explicou que há muito tempo, quando os Klaxossauros começaram a atacar, os humanos abandonaram todas as suas cidades para sobreviver. Esta era apenas uma das muitas cidades fantasmas deixadas para trás em todo o mundo. Naquela noite, após o jantar, Zero-Two anunciou de repente que queria nadar. Sem esperar, ela correu em direção ao oceano. Um pouco mais tarde, todos estavam sentados ao redor de uma fogueira. Hiro estava pensando em voz alta, perguntando por que a humanidade escolheu fugir dos Klaxossaurs em vez de lutar. Como os monstros eram atraídos pela energia do magma, ele questionou se desistir do planeta havia valido a pena. Zorun, no entanto, acreditava que tinham feito a coisa certa e viu isso como o sacrifício supremo para proteger o mundo. Mais tarde naquela noite, enquanto os outros dormiam, Ichigo viu Hiro saindo furtivamente.
Ela o seguiu e os dois caminharam pela praia. Ela apontou as estrelas e lembrou a ele como costumava lhes contar histórias sobre elas quando eram mais jovens. Hiro não se lembrava de nada disso, mas quando viram uma estrela brilhando acima, algo fez sentido. Ele se lembrou de que eles o haviam nomeado com base no número de código de Ichigo e tinham feito uma promessa de vê-lo juntos um dia fora da fortaleza. Enquanto caminhavam, Ichigo disse a Hiro para não colocar toda a sua atenção na Zerutu. Ela lembrou ele que o beijo que compartilharam significava tudo para ela. Ela tentou dizer que queria sempre ficar ao seu lado, mas quando estava prestes a confessar seus sentimentos, Hiro apontou para uma estrela cadente. Ele disse para ela fazer um desejo em seu coração, sem perceber o que ela estava tentando dizer. Ichigo achou que ele era sem noção. Alguns dias depois, durante outra missão, a equipe enfrentou um novo Klaxosaur. Um robô desviou do primeiro ataque e Zorun saltou sobre a criatura, apunhalando-a várias vezes. Futoshi seguiu com um disparo e toda a equipe avançou para finalizar. Mas então, do nada, o monstro cuspiu lodo em cima deles. A princípio, eles acharam que era perigoso, mas logo perceberam que não prejudicava suas unidades Franks. Esse alívio não durou. O limo começou a vazar e a derreter os trajes das pilotos. Os caras, olhos arregalados e chocados, olharam para a cena como se suas vidas dependessem disso. Eles claramente estavam aproveitando a vista. Mas Zerutu trouxe Hiro de volta à realidade, gritando que ainda havia um monstro para derrotar. Rapidamente, eles cortaram a criatura em pó e acabaram com a ameaça. De volta à base, os garotos tentaram se desculpar com as garotas por ficarem olhando demais, mas as garotas ficaram furiosas e os chamaram de um bando de esquisitões pervertidos. Para manter alguma distância, eles literalmente desenharam uma linha na casa. Miku avisou os garotos para não a cruzarem sob nenhuma circunstância. Claro, Zorun imediatamente testou essa regra e quase levou um tapa de todas as garotas na sala. No dia seguinte, as garotas descobriram que os meninos haviam tomado conta do refeitório e estavam se empanturrando de comida. Goro sugeriu acabar com a briga boba deles, mas as garotas se recusaram. Quando tentaram puxar Miku de volta, Zerutu cruzou casualmente a linha e disse aos meninos que as garotas queriam paz, mas ela secretamente trocou as placas, mudando o lado das garotas para o dos meninos. Mais tarde, as garotas procuraram comida nos andares inferiores. Era a primeira vez que exploravam aquela parte do prédio e encontraram várias portas misteriosamente seladas. Ichigo se perguntou por quanto tempo ficariam lutando contra os Klaxosaurs, já que a guerra parecia interminável. Do nada, Zerutu se aproximou e lambeu o pescoço de Ichigo, dizendo que podia sentir o gosto do seu segredo. Ichigo achou estranho e disse que ela deveria estar na selva com animais selvagens. Depois, as meninas cercaram Zerutu e pediram para ela explicar seu comportamento. Eles ficaram chateados porque ela continuava a andar com Hiro e ignorava as regras, o que os fazia sentir que seus esforços não significavam nada. 02 disse a eles que se juntaria à luta, mas no dia seguinte ela arrancou o aviso de restrição e declarou que as meninas haviam pedido uma trégua. Em seguida, ela trocou as placas novamente e disse aos meninos para entrarem. Mas quando os meninos entraram no banheiro, eles foram direto para as meninas trocando de roupa e foram xingados, atingidos com frascos de shampoo e chamados de porcos imundos. Zoran tentou explicar, mas Hiro percebeu que Zerutu estava fugindo com suas roupas. Ele correu atrás dela enquanto ela descia pelo corredor, deslizava por um corrimão, subia uma escada e voava pelo saguão como se estivesse em um filme de ação. Finalmente, ela subiu até o telhado. O herói a seguiu até a beira. Sem ter para onde ir, ela soltou todas as roupas roubadas no ar. O herói perguntou por que ela as roubou e ela apenas riu, dizendo que queria se divertir. Então, ela se inclinou sobre a borda como se fosse cair, mas agarrou a estrutura do prédio e pousou suavemente como uma profissional. Dentro, Nana chamou todos e disse-lhes para pararem de agir como crianças. Ela disse que eles tinham outra batalha chegando em breve e precisavam resolver seus problemas. No quarto das garotas, Ichigo exigiu saber por que Zerutu os havia enganado. Zerutu disse que estava tentando ensiná-los a se tornarem pais melhores, embora ninguém soubesse realmente o que isso significava. Antes de sair, ela os avisou que não viveriam por muito mais tempo. No quarto dos meninos, Hiro disse a eles que era hora de fazer as pazes. Ele lembrou a eles o quanto as meninas ajudaram durante a Batalha 7, alimentando o Franks com seus corpos. Os meninos perceberam que as meninas eram fortes, corajosas e provavelmente boas esposas, então concordaram em resolver as coisas. Enquanto isso, as meninas tentavam entender o que Zerutu quis dizer. Kokoro finalmente disse o que ninguém mais diria. Elas precisavam umas das outras. Os meninos e as meninas formavam uma equipe melhor quando trabalhavam juntos e se respeitavam. Mas Miku não estava convencida. Ela ainda achava que era melhor se separarem e saiu. Preocupadas, as meninas pediram ajuda aos meninos para encontrá-la. Miku tinha fugido e estava escondida em uma sala abandonada. Lá dentro, ela encontrou uma foto de um grupo que costumava viver ali, chocada que outros já haviam estado no mesmo lugar. Ela deixou cair a moldura no momento em que seus amigos entraram, se perguntando quem já havia ficado naquela sala. 02 apareceu e disse que pertencia a uma equipe anterior, uma que havia morrido em combate. Isso assustou todo mundo. Ninguém queria acabar como eles. Todos concordaram em parar de lutar e fazer as pazes.
Zoran pediu desculpas a Miku por tudo. Algumas semanas depois, a equipe recebeu um presente da sede. 02 perguntou por que eles recebiam presentes todos os anos, e Hiro explicou que era a forma do governo de motivá-los. Mais tarde naquele dia, Goro pegou Ichigo assistindo de trás de um canto enquanto Hiro dava um presente a Zero-Two. Hiro disse que ela não recebeu nada este ano, então ele queria dar a ela algo especial. Era um Mirarone que pertencia a Naomi, sua antiga parceira que teve que partir após se machucar. 02 se emocionou e o abraçou apertado, dizendo que guardaria para sempre. Ichigo viu isso e ficou um pouco de coração partido. Goro lembrou-se de algo da infância deles. Quando ele notou que o cabelo de Ichigo estava crescendo, secretamente fez um presilha para impressioná-la, mas antes que pudesse entregar a ela, viu que o Hiro já tinha feito a mesma coisa. Goro nunca deu a ela o clipe. Ele sempre gostou de Ichigo, mas o medo o impediu de falar. Mais tarde naquela noite, Hiro viu Goro segurando o clipe antigo e perguntou por que ele ainda o tinha. Goro finalmente se abriu. Ele disse que queria dar para Ichigo há anos, mas nunca encontrou coragem. Quando Hiro perguntou por quê, Goro admitiu a verdade. Ichigo sempre gostou de Hiro, não dele. Ela queria ficar ao lado de Hiro da mesma forma que Zero-Two sempre esteve ao lado dele. Goro sorriu, disse que finalmente tinha deixado para lá e deitou-se para descansar. No dia seguinte, o sargento reuniu o esquadrão e deu-lhes notícias urgentes. Um enorme Klaxossauro foi avistado a poucos quilômetros de distância e estava se dirigindo diretamente para a base deles. Nana explicou claramente a missão deles. Eles tinham que destruí-lo antes que chegasse perto da fortaleza ou os danos seriam enormes. Sem perder tempo, a equipe entrou em seus franks e avançou em direção à ameaça. Quando eles se aproximaram, avistaram enormes nuvens de tempestade se formando no céu. Foi então que viram um enorme Klaxossauro flutuando nas nuvens, parecendo uma nave alienígena de outro mundo. Zoromi, cheio de confiança, avançou primeiro. Ele desviou dos tentáculos que voavam em sua direção e começou a cortá-los feito um louco. Mas então, um tentáculo o agarrou no ar. Ele lutou para sair e se libertou, mas no momento em que conseguiu, uma explosão o atingiu. Quando a fumaça se dissipou, ele avistou o que parecia ser o núcleo da besta e pensou que seria uma vitória fácil. Ele voou em direção a ele para acabar com isso, mas bolhas estranhas e brilhantes o cercaram e ele ficou preso. Antes que ele pudesse reagir, Ichigo voou e deu um soco no franx dele para fora da armadilha, salvando-o, mas ficou presa. Logo depois, o Klaxossauro começou a brilhar, acumulando energia. Um segundo depois, ele liberou uma explosão massiva que sacudiu o céu. Goro acordou Grog dentro do seu franx. Desligou o alarme de emergência e lembrou-se de algo. Ele havia ejetado Ichigo do cockpit pouco antes da explosão. Através das comunicações, a voz de Hiro surgiu. Ele explicou que Ichigo estava segura, mas Goro ainda estava preso dentro do corpo do Klaxossauro. O restante da equipe foi forçado a recuar e sua única esperança de salvá-lo agora dependia de reativar seu franx. Mas com Ichigo não mais conectado ao sistema, isso não era possível. Ichigo entrou furiosamente na sala de controle, exigindo que resgatassem Goro imediatamente. Ela gritou que ele era um idiota, mas seu idiota bronzeado que eles não podiam simplesmente deixá-lo. O sargento explicou calmamente que Goro havia acabado no núcleo de magma da criatura e teve sorte de estar vivo. Mas como a fortaleza vinha primeiro, eles poderiam precisar destruir o Klaxossauro mesmo com Goro ainda dentro. Ichigo, horrorizada, implorou que encontrassem outra maneira. 02 avançou e propôs um plano: entrar furtivamente pelo portão de exaustão no topo da criatura e entrar por lá. O esquadrão concordou e voltou ao campo de batalha. Zoromi ajudou a posicionar o franx no topo, e Ichigo mergulhou na piscina de combustível dentro da fera, nadando cada vez mais fundo. Enquanto isso, Goro estava ficando sem ar e começou a refletir sobre sua vida. Quando criança, ele sempre era provocado e fraco, mas Ichigo sempre o protegia. Ele se apaixonou por ela há muito tempo, mesmo sabendo que ela só tinha olhos para o Hiro. Ainda assim, ela era sua razão para continuar. Pronto para desistir, Goro se preparou para acionar o botão de autodestruição, mas nesse exato momento, Ichigo chegou dentro do cockpit. Ela o lembrou de que prometeu salvá-lo porque ele nunca conseguia fazer nada sem ela. Goro ficou emocionado. Ele segurou a mão dela e a conexão deles reativou o franx. Com um último impulso de poder, o robô disparou para cima, lançando-se para fora do Klaxossauro e escapando a tempo. Atrás deles, o monstro explodiu em uma luz ofuscante e a batalha acabou. De volta à fortaleza, Goro finalmente deu a Ichigo o grampo de cabelo que ele guardava desde a infância. Ele disse a ela que queria dar-lhe há anos, e confessou que a amava, e queria ficar ao lado dela para sempre. Mas Ichigo gentilmente disse a ele que ela o via apenas como um amigo. Mais tarde, o Hiro percebeu que a Zero-Two parecia estranhamente quieta. Quando ele perguntou o que havia de errado, ela desconversou e disse que estava apenas pensando no jantar. Enquanto isso, Zoromi e Miku estavam gritando um com o outro novamente quando Nana chegou e disse a todos que tinha notícias importantes. Eles foram convidados a ir para a cidade pelos líderes militares por seus esforços na batalha.
A equipe ficou animada, eles acharam que finalmente iriam conhecer adultos de verdade e ver como as pessoas viviam fora da fortaleza. Mas 02 não estava empolgada. Quando ela tentou sair, Nana disse que ela faria exames médicos durante a viagem. 02 recusou, dizendo que se sentia bem e não precisava de testes bobos. No dia seguinte, todos estavam vestidos e prontos para ir. Hiro notou 02 com uma expressão triste, como se não quisesse ir de jeito nenhum. Enquanto viajavam para a cidade, os adolescentes ficaram impressionados com a bela vista. Pontos turísticos e edifícios altos. Eles sonhavam em morar lá algum dia. Dentro da sede, um homem mascarado os cumprimentou e elogiou suas vitórias. Ele disse que o esquadrão deles era a equipe mais valiosa do exército. Mas depois que ele saiu, as equipes ficaram confusas. Não houve festa, nenhuma celebração. Nana explicou que não eram permitidas festas na cidade. Eles voltariam logo após a visita. As garotas sugeriram caminhar parte do caminho para aproveitar a vista. Na caminhada, Zoran mencionou o quanto ele queria ser adulto para poder morar na cidade, mas Ichigo disse que não achava que sobreviveria um tempo suficiente. Com tantas batalhas pela frente, ela duvidava que algum deles crescesse. Em certo momento, o esquadrão parou em uma enorme usina de energia e olhou para as máquinas estranhas. Parecia diferente de tudo que já haviam visto. Mas quando se viraram para ir embora, Zoran ficou para trás. Ele entrou sorrateiramente em um dos prédios e pegou um elevador até o topo, tentando explorar mais. Quando ele chegou lá, percebeu que estava completamente perdido. Começou a vagar, na esperança de encontrar uma saída. A cidade parecia vazia e sem vida. Era como uma cidade fantasma gigante. Ele avistou um homem caminhando por perto, mas o cara o ignorou completamente. Eventualmente, Zoran começou a descer novamente, mas perdeu a aderência e caiu. Ele acordou em um apartamento estranho com uma mulher mais velha cuidando dele. Ela disse que achava que ele tinha rachado o crânio e estava feliz que ele sobreviveu. Zoran perguntou se aquilo era um asilo, mas a senhora disse que esse tipo de lugar não existia mais na cidade. Ela disse que precisava denunciá-lo às autoridades, mas Zoran implorou para que ela ficasse e o deixasse fazer algumas perguntas primeiro. Ela concordou e tirou a máscara. Enquanto ele comia a comida que ela fez, ele perguntou se ela morava sozinha. Ela disse que não, morava com um parceiro, embora raramente se vissem. Zoran pensou que isso significava que eles pilotavam Franks juntos, mas a mulher explicou que parceiro significava marido, alguém com quem ela deveria criar filhos. Zoran ficou confuso. Ele só tinha visto meninos e meninas se unirem para lutar. A ideia de ter filhos era completamente nova para ele. A mulher se ofereceu para mostrar seu parceiro. Eles entraram em uma sala onde o marido dela estava dentro de uma máquina estranha. Ela disse que ele estava usando-a para manter a mente ativa para algo importante. De repente, a mulher desmaiou. Ela disse que estava tonta e não conversava com ninguém há anos, quase tinha esquecido como manter uma conversa. Zoran perguntou se ela falou com o marido, mas ela disse que não. Eles nem se cumprimentavam mais. Ela disse que as pessoas na cidade se dedicavam às suas próprias tarefas e mal faziam conexões pessoais. Zoran começou a reclamar de Miku, mas a mulher o encorajou a encontrar alguém novo. Zoran, no entanto, recusou. Disse que Miku era especial para ele e que não a trocaria por ninguém. Ouvir isso deixou a mulher ainda mais triste. Ela disse que precisava denunciá-lo agora. Quando ela enviou o sinal para as autoridades, perguntou por que ele estava chorando. Zoran disse que ela parecia familiar e perguntou se já se tinham conhecido antes. A mulher disse que não, mas o chamou de herói por arriscar sua vida para proteger o forte. De repente, um alarme alto soou. 2 agentes das forças invadiram, examinaram Zoran em busca de contaminação e o chamaram de sujo e inapto para estar na cidade. De volta ao alojamento, Zoran foi punido por ter abandonado a equipe. Eles o fizeram esfregar os banheiros e Miku entrou furiosa, gritando com ele e chamando-o de idiota estúpido e inútil. Alguns dias após sua última missão, a equipe retornou à base, exausta, mas orgulhosa. Ichigo informou Nana que eles haviam eliminado com sucesso vários Klaxosaurs e estavam prontos para o que viesse a seguir. O sargento rapidamente os informou que um novo grupo de Klaxosaurs estava se aproximando, e que precisavam estar prontos para lutar novamente no dia seguinte. Ele disse para descansarem e estarem preparados. Na manhã seguinte, a equipe estava de pé, enquanto uma máquina enorme começava a cavar profundamente no chão. Foi então que eles receberam a má notícia. Mais Klaxossauros estavam vindo em sua direção. Todos se equiparam, subiram em seus Franks e se prepararam para a batalha. Mas antes mesmo de a luta começar, um dos robôs desligou. Lá dentro, Mitsuru havia desmaiado de exaustão e parecia extremamente doente. Eles o levaram de volta para a instalação para tratamento. Naquela noite, enquanto estava inconsciente, Mitsuru teve um sonho vívido. Ele se lembrou de ser uma criança pequena e fraca, constantemente ouvindo que não era forte o suficiente para ser piloto. Desesperado para se provar, ele se voluntariou para um experimento perigoso e recebeu uma injeção arriscada que poderia tê-lo matado, mas não matou. Mais tarde, quando ele pediu a Hiro para ser seu parceiro Franks, Hiro disse que ele só poderia pilotar com uma menina. A rejeição atingiu Mitsuru fortemente, e ao acordar, essa memória fez seu sangue ferver. Ele percebeu que ainda odiava a Hiro e não tinha planos de perdoá-lo.
No dia seguinte, Mitsuru teimosamente exigiu pilotar novamente. Ele queria provar que todos estavam errados e mostrar que ainda era capaz. Mas quando ele tentou ligar o Franks, Nana e o sargento viram que ele ainda estava muito fraco. Eles disseram que ele não estava pronto. Depois eles reuniram a equipe e anunciaram que Mitsuru e Ikuno não seriam mais parceiros. Ambos haviam perdido a motivação e era melhor para todos se eles trocassem. Após a reunião, Hiro chamou Zero-Two de lado e perguntou por que ela estava agindo estranho ultimamente. Ela respondeu friamente que não era da conta dele e saiu. Durante a próxima reunião, Nana pediu voluntários para trocar de parceiros. Ikuno avançou e pediu para fazer dupla com Ichigo, mesmo que Franks só funcionasse com pares de homem e mulher. Ichigo concordou mesmo assim, eles acharam que valia a pena tentar. Então Kokoro levantou a mão e pediu para mudar também, o que absolutamente despedaçou o coração de Futoshi. Ele parecia que o mundo tinha acabado bem na frente dele. Mais tarde, eles souberam que Ikuno e Ichigo não puderam ativar o Franks, como esperado. Então, Nana reacigou Futoshi para ser o parceiro de Ikuno. Naquela noite, no dormitório dos meninos, Futoshi estava sentado chorando. Ele amava profundamente Kokoro, e agora ela se foi. Quando Zoran a insultou, chamando-a de estúpida e inútil, Futoshi ameaçou nocauteá-lo. Quando Mitsuru passou, Futoshi tentou socá-lo também, mas tropeçou e caiu de cara no chão. Poucas horas depois, a equipe foi informada de que um gigante Klaxossauro estava se aproximando. Eles correram para seus Franks e saíram para enfrentá-lo. 02 liderou o ataque e cortou a fera de baixo para cima, mas ela nem sequer se mexeu. Quando ela tentou apunhalá-la novamente, ficou presa sob sua armadura espessa. Ichigo e Futoshi pularam bem a tempo de puxá-la para fora, mas Zero-Two avançou novamente, furiosa e selvagem. Ela cortou mais pedaços do monstro, mas então ele se dividiu em Klaxossauros menores e mais rápidos. Eles invadiram a área, derrubando as unidades Franks. Quando parecia que Futoshi seria esmagado, Hiro puxou Zero-Two de volta antes que ela pudesse se descontrolar demais. Kokoro sugeriu que atirassem na criatura para encontrar o núcleo, e a equipe concordou. Enquanto eles desviavam das enormes pernas da fera, 3 Klaxossauros menores se separaram e correram em direção à zona de escavação. 2 unidades Franks atiraram neles, mas erraram. Uma criatura desviou de tudo, mas Futoshi conseguiu pular em suas costas e cortá-la em pedaços. Enquanto isso, Mitsuru, desesperado para se redimir, correu em direção ao Klaxossauro principal, mas foi jogado para longe. Quando o monstro se preparou para esmagá-los, Futoshi voou e bloqueou seu pé bem a tempo. Enquanto 2 outros Franks cortavam as pernas, ele começou a cair. O monstro de repente soltou um enorme tentáculo, mas Futoshi disparou sem parar para segurá-lo. Dentro do cockpit com Kokoro, ela tentou motivar Mitsuru a tentar novamente, mas ele se chamou o maior perdedor do mundo. Ele contou a ela que Hiro o abandonou quando era criança, e talvez ele realmente fosse inútil. Kokoro disse que nada disso importava mais. Ela acreditava nele e queria ajudá-lo a seguir em frente. Incentivada, Kokoro tentou ligar o Franks sozinha, mas não funcionou, e Mitsuru gritou com ela para nunca mais fazer isso novamente. Ele a chamou de louca, mas a segurou antes que algo ruim acontecesse. Ao mesmo tempo, o resto da equipe continuou cortando o monstro, mas ele continuava avançando em direção à área de construção. Neste momento, o robô de Mitsuru e Kokoro ganhou vida. Futoshi empurrou o Klaxossauro para trás e lançou um pesado golpe, enfraquecendo-o. Mitsuru aproveitou a brecha, avançou e disparou diretamente no alvo, abrindo um buraco no núcleo. Isso deu a Hiro e Zero-Two a chance perfeita para esfaqueá-lo. O monstro se contorceu, colapsou e explodiu em uma espessa nuvem de fumaça. A batalha finalmente acabou e o Franks conseguiu escapar. De volta à base, Futoshi se aproximou de Mitsuru e deu um soco direto no rosto dele. Ele o advertiu para nunca mais colocar Kokoro em perigo. Mitsuru pediu desculpas e prometeu cuidar dela de agora em diante. Dias depois, a equipe foi transportada para um lugar chamado Laboratório, a mesma instalação onde eles foram originalmente criados. Nana disse que eles estavam lá para exames médicos, mas Hiro suspeitava que a verdadeira razão era monitorar Zero-Two. Logo depois, outra equipe apareceu liderada pelo mesmo cara estranho que Hiro tinha visto semanas antes. O homem se aproximou de Zero-Two e perguntou se ela tinha mudado de atitude. Ela mandou ele se danar e foi embora. Ele a chamou por um codinome, Iota, e explicou que ela costumava estar na equipe deles. Ele parecia surpreso que os outros tinham se tornado amigos dela, e até se perguntou se tinham dado a ela algum tipo de injeção estranha. Ichigo deu um passo à frente e disse a ele que Zero-Two era sua camarada, e muito mais humana do que ele jamais seria. Tentando ser esperto, o cara beijou a mão de Zero-Two. Ela ficou muito vermelha e rapidamente saiu com o resto do esquadrão. Depois que Hiro terminou sua prova, ele lembrou de algo de algumas semanas antes, quando encontrou Zero-Two agindo de forma estranha na biblioteca. Ele perguntou o que estava acontecendo, mas em vez de responder, ela se aproximou como se fosse beijá-lo, seus olhos vazios como um robô. Quando ele notou suas presas afiadas, ele entrou em pânico e se afastou.
Enquanto isso, do lado de fora do laboratório, Zero Two estava jogando guardas com bonecas de pano. Ela chutou e esmagou quem tentou impedi-la, mas acabou sendo baleada e desabou bem antes de alcançar Hiro. Horas depois, a equipe vagou pela instalação e observou a próxima geração de crianças em salas de vidro. Eles viram injeções sendo administradas para criar novos parasitas. Uma mulher disse a eles que o novo lote estava sendo bombado com altos níveis de glóbulos amarelos para acompanhar a crescente ameaça dos Klaxossauros. Hiro perguntou sobre sua antiga parceira, Naomi, e se ela já havia retornado ao laboratório, mas a mulher disse: ninguém nunca volta uma vez que sai. Quando o esquadrão saiu do laboratório, Kokoro perguntou algo que surpreendeu a todos. Como os bebês são feitos? Os outros olharam para ela como se ela tivesse duas cabeças. Miku disse que os bebês eram feitos em máquinas assim como eles. De volta à fortaleza, Nana e o sargento notaram alguns Klaxossauros se aproximando da base e ordenaram que a equipe interceptasse. O Franks de 02 disparou como um foguete, colidindo com o inimigo e destruindo-o com uma força cegante. Mas quando ela pousou, um Klaxossauro a atingiu com força e a derrubou. Ichigo a advertiu para seguir o plano, mas 02 a ignorou. Ela continuava avançando, determinada a destruir tudo em seu caminho. Ela errou um disparo, então pulou em outro monstro e o esfaqueou até a morte. Mais Klaxossauros apareceram, movendo-se rápido demais para a equipe acompanhar, mas Zero Two os chamou de mortes fáceis e correu atrás deles. Hiro viu que ela estava perdendo o controle e tentou pará-la. Ela não ouviu. Em vez disso, ela ligou seu Franks novamente e pousou em frente às criaturas, eliminando-as uma por uma com sua lança. Então ela estourou. Ela começou a bater no chão repetidamente como um animal selvagem, gritando e se debatendo como se tivesse perdido completamente a cabeça. Então, sem aviso, seu Franks ficou sem combustível e tudo desligou. Mais tarde naquele dia, Hiro encontrou Zero Two sentada sozinha à beira do lago, com um olhar distante. Ele perguntou a ela por que ela estava agindo tão estranha ultimamente. Sem nem olhar para ele, ela disse que tinha apenas um objetivo restante: eliminar todo o último Klaxossaur na Terra. Ela acreditava que se pudesse destruí-los todos, finalmente poderia se tornar humana. Hiro a encarou atônito. Ele tentou acalmá-la, dizendo que ela não precisava mudar, que ela deveria se aceitar do jeito que era. Mas em vez de ouvir, ela perdeu a paciência. Ela gritou com ele para calar a boca e deixá-la em paz. Mesmo assim, Hiro não recuou. Ele confessou que a amava, mas em vez de ficar emocionada, Zero Two ficou desconfiada. Ela o acusou de tentar se aproximar dela por razões egoístas. Então, sem aviso, ela o agarrou e o beijou agressivamente, dizendo que estava bem em desenvolver a trama, se era isso que ele queria. Mas Hiro a afastou e insistiu que não era quem ele era. Ele disse a ela que queria amor verdadeiro, não apenas um caso sem sentido. Zero Two respondeu friamente que ela estava apenas usando-o para lutar contra Klaxossauros e perseguir seu sonho de se tornar humana. Ela não se importava com amor, apenas com sua missão. Naquela noite, Ichigo tentou falar com Zero Two, mas a encontrou quebrando espelhos com raiva. Ichigo observou inquieta, se perguntando se tinha perdido a cabeça. Seus pensamentos voltaram para o que o homem misterioso do outro esquadrão lhe dissera, que Zero Two era perigosa, e todos os seus parceiros tinham morrido por causa dela. Ele alegou que ela estava colocando uma maldição em seus copilotos, e se Hiro continuasse pilotando com ela, eventualmente se tornaria um monstro assim como ela. No dia seguinte, o esquadrão entrou em outra batalha em uma região nevada. 02, como de costume, avançou direto para o perigo, mas pequenos Klaxossaurs se juntaram e começaram a atacá-la. Zoro e Ichigo tiveram que intervir para ajudá-la. Mesmo assim, ela se recusou a parar. Ela avançou novamente, olhos fixos no inimigo. Hiro puxou o Frank dela. Voltou e implorou para que ela deixasse essa obsessão de se tornar humana, mas ela não ouviu. Em vez disso, controlou o robô e começou a sufocar o espírito de Hiro dentro da cabine. Ela disse que não se importava com o que acontecesse, faria o que fosse necessário para se tornar humana. E se reunir com seu primeiro querido. E aquela palavra atingiu Hiro profundamente. Ele começou a se lembrar de algo. Ele sentiu como se a conhecesse de muito tempo atrás, e como se lesse seus pensamentos, Zero Two começou a contar sua história. Ela disse que quando era menina, tinha sido mantida em um quarto trancado por meses. Uma figura sem rosto alimentava-a por uma abertura na parede. Um dia deram-lhe um livro de imagens. Dentro havia belos desenhos de uma garota monstro tentando se tornar humana. A partir desse momento, Zero Two ficou obcecada em encontrar mais livros assim e aprender sobre o mundo. Mas sua curiosidade levou-a a se tornar um experimento na instalação. Enquanto isso, quando Hiro era mais jovem, ele estava cheio de perguntas sobre quem ele realmente era. Ele era apenas um de muitos jovens sendo treinados para se tornar um parasita. Um dia, ele encontrou Ichigo chorando sozinha. Ela disse que as constantes injeções estavam transformando seus amigos em zumbis sem vida. Ela até se perguntou se deveria tomar mais injeções apenas para parar de sentir emoções. Hiro disse a ela que ela era diferente e deu-lhe o nome Ichigo. A partir de então, ele começou a dar nomes a todas as outras crianças também.
Mas com o tempo, as crianças perceberam que seus amigos estavam desaparecendo um a um e os adultos se recusavam a explicar qualquer coisa. Apesar do crescente desconforto, Hiro continuou a se sair bem no treinamento e foi recompensado com doces. Ainda assim, ninguém responderia às suas perguntas. Um dia, Hiro viu uma garota estranha sendo arrastada para o laboratório. Ela parecia inumana e tinha pele vermelha e presas. Quando ele perguntou sobre ela, um adulto o alertou para não se envolver, mas Hiro não conseguia parar de pensar nela. Ele saiu furtivamente do seu quarto no meio de uma tempestade de neve, subiu em uma árvore e espiou pela janela dela. Dentro, ela estava lutando com um guarda por causa de seu livro de figuras. Quando ela o recuperou, o segurou como se fosse tudo para ela. Os dias passaram, os desaparecimentos continuaram e um dia, Hiro foi chamado para outro teste. Depois ele foi recompensado com 2 doces, mas quando estava saindo ouviu um grito. Curioso, ele seguiu o som e viu a mesma garota de pele vermelha, Zero-Two, sendo torturada por algum experimento brutal. Horrorizado, Hiro tentou correr, mas um homem o pegou e o arrastou. Depois Hiro saiu de novo sorrateiramente. Ele atravessou a neve e voltou para o quarto dela. Subindo na mesma árvore, ele jogou uma lanterna pela janela dela e estendeu a mão para ela. Ela hesitou, assustada, mas eventualmente pegou na mão dele. Eles desceram juntos, mas o galho quebrou e eles caíram na neve. Vagando pela floresta congelada, Zero-Two olhou ao redor maravilhada. Ela nunca tinha visto o mundo exterior antes. Quando avistou um rato, ela o pegou e comeu cru. Hiro ficou horrorizado e tentou fazer com que ela vomitasse, mas ela o mordeu. Ele permaneceu calmo, esfregou suavemente a cabeça dela e a ajudou a sentir-se segura. Embora ela não pudesse falar, Hiro percebeu que ela parecia entendê-lo. Depois de ver o número 2 na pulseira dela, ele decidiu chamá-la de Zero-Two. Ela adorou e começou a repetir seu nome. Ele envolveu os pés dela com pano para protegê-los de cortes e eles continuaram se movendo. Enquanto descansavam, Hiro deu-lhes um doce e ela ficou radiante de alegria. Então ela lhe entregou seu livro de imagens e pediu para ele ler para ela. Bem nesse momento, eles ouviram guardas à distância procurando por eles. Eles se esconderam em um arbusto e conseguiram não serem detectados. Continuando através da neve, eles entraram em uma nova área e continuaram correndo, mal à frente dos soldados que os perseguiam. Enquanto estava escondido em uma árvore, Hiro contou a história do livro, um conto de uma princesa monstro que se apaixonou por um humano e queria se tornar uma, mas ele achou o final triste, já que os dois nunca poderiam ficar juntos. Enquanto se preparavam para se mover novamente, Hiro percebeu que Zero-Two tinha se machucado. Sem pensar, ele lambeu o ferimento dela para limpá-lo e disse que queria ser o amado dela para sempre. Os olhos dela se encheram de lágrimas e ela o abraçou apertado. Mas antes que pudessem ir mais longe, os soldados os encontraram. Um deles acertou Hiro na cabeça. Ambos foram arrastados de volta para o laboratório. Depois disso, o médico ordenou que a memória de Hiro fosse apagada. Por isso, ele esqueceu tudo, Zero-Two, a promessa deles e o que passaram juntos. Desde então, tudo o que Zero-Two queria era se tornar humana e encontrar o garoto que uma vez a salvou. De volta ao Franxx, Hiro disse a ela que agora se lembrava de tudo. Ela era a mesma garota monstro do laboratório, aquela com o livro ilustrado. Quando aquelas memórias voltaram, o robô deles desligou e Hiro desmaiou nos braços dela. Ichigo entrou na cabine e viu Hiro desmaiado. Ela puxou Zero-Two para fora e tentou acordá-lo. Mais tarde naquele dia, Hiro foi levado para tratamento e Zero-Two percebeu que tinha cometido um erro terrível. Quando ela tentou visitar Hiro, Ichigo bloqueou seu caminho. Ela disse que Zero-Two não estava mais autorizada a se aproximar dele. Ichigo contou aos outros que Zero-Two estava manipulando Hiro desde o início e era responsável pela condição dele. Ela não tinha a intenção de deixá-la machucá-lo mais. Zero-Dois tentou ignorar, mas Ichigo manteve sua posição. Ela disse que Zero-Two não fazia mais parte do esquadrão deles. E foi proibido de ver Hiro. Mais tarde, Hiro finalmente acordou. Seus amigos ficaram aliviados em vê-lo consciente, mas ele imediatamente perguntou onde estava Zero-Two. Ichigo contou a ele a verdade. Ela a manteve afastada e oficialmente a removeu do time. Antes de partir, Hiro pediu desculpas a Mitsuru por quebrar sua antiga promessa de serem parceiros. Mitsuru disse que não se importava mais com isso, e até aconselhou Hiro a esquecer Zero-Two, mas Hiro não conseguia. Ele se lembrava de como ficou perdido e quebrado após perder suas memórias. Ele estava falhando em todas as provas e estava prestes a ser mandado embora. Mas Zero-Dois tinha mudado tudo. Ela trouxe ele de volta à vida. Ela lembrou ele de quem ele realmente era. E agora, não importava o que qualquer um dissesse, Hiro estava determinado a encontrá-la novamente e consertar as coisas. Na manhã seguinte, o sargento reuniu a todos para informá-los sobre uma nova missão. Desta vez, não era apenas uma batalha qualquer. Foi uma guerra total contra um grande exército de Klaxossauros. 2 outras equipes também ajudariam. Mas assim que a reunião começou, Ichigo levantou a mão e exigiu firmemente que Zero-Two fosse removida da equipe. Ela disse que Zero-Two havia se tornado perigosa e estava agindo totalmente fora de controle.
Nana respondeu dizendo que Zero Two já estava programada para retornar ao quartel-general no dia seguinte. Ela havia sido oficialmente convocada de volta e se reuniria com sua equipe original. 02 ficou chocada com isso e implorou para que a deixassem ver Hiro só mais uma vez antes de partir. Mas Nana negou firmemente o pedido e lembrou-a de que ela partiria pela manhã, sem exceções. Quando Zero Two se virou para sair da sala, Futoshi entrou na frente dela para bloquear seu caminho. Então Ichigo disse friamente que eles iam mantê-la longe de Hiro de qualquer maneira. Ao mesmo tempo, Hiro tentou sair do seu quarto, mas Miku o impediu, dizendo que ele não tinha permissão para ir a lugar nenhum. Todos estavam com medo de que se Zero Two o visse novamente, algo terrível aconteceria. Mais tarde, Ichigo entrou no quarto de Hiro e trouxe uma maçã para ele. Enquanto ela descascava, ela disse a ele que Zero Two estava voltando para seu antigo time e que ele deveria ficar longe dela. Mas Hiro não conseguiu esconder seus sentimentos. Ela admitiu que ele ainda não conseguia parar de pensar em Zero Two. Ele pediu desculpas por fazer todos se preocuparem e disse que precisava descansar. Depois de terminar as maçãs, ele se deitou e Ichigo foi embora. Enquanto isso, de volta a casa, Zero Two perdeu a paciência. Ela empurrou Goro contra a parede tentando forçar a saída para encontrar Hiro. Ichigo apareceu e a alertou novamente que ela não poderia chegar perto dele. 02 agarrou a camisa de Ichigo com frustração e disse que só queria conversar. Goro interveio e sugeriu que dessem a ela pelo menos alguns minutos com Hiro. Logo depois, chegaram à instalação. 02 correu para a sala médica esperando ver Iru, mas estava completamente vazia. Os outros ficaram igualmente chocados. Foi quando perceberam que Hiro tinha escapado de alguma forma subindo pelo teto. Mas 02 presumiu que todos a haviam enganado, e seus olhos se acenderam de fúria. Enquanto isso, Hiro chegou ao quarto dela na pensão, ansioso para vê-la. Mas quando ele abriu a porta, viu que o lugar estava uma bagunça total. Ao mesmo tempo, Zero Two já havia enlouquecido. Ela havia derrotado todo o esquadrão e estava prestes a atacar Ichigo. Nesse momento, Hiro entrou. Quando ela o viu, Zero Two soltou Ichigo. Hiro correu até elas, perguntando por que ela machucou todos. 02 tentou explicar, dizendo que Ichigo havia tentado mantê-los separados e tudo o que ela queria era falar com ele. Mas Hiro disse que ela se tornou algo assustador. Ele disse a ela para ir embora e nunca mais voltar. Seu coração quebrou. No dia seguinte, Zero Two se preparou para partir. Enquanto ela caminhava sozinha, alguns dos outros começaram a se arrepender de como as coisas tinham acontecido. Até eles tiveram que admitir que sentiriam falta dela. Hiro estava perto da casa de embarque, observando ela entrar na floresta sem dizer uma palavra a ele. Ichigo se aproximou de Hiro e sugeriu que fossem para dentro. Mas quando ela se virou para ele, viu lágrimas rolando pelo rosto dele. Ele estava de coração partido. Ele não queria deixá-la ir. Ele correu atrás dela, mas Ichigo segurou seu braço. Ela disse a ele que se ele continuasse perseguindo Zero Two, ele se perderia e se tornaria um monstro também. Então, em um movimento desesperado, ela o beijou. Ela disse que sempre o amou desde que eram pequenos e sonhava em estar com ele para sempre. Mas antes que Hiro pudesse responder, ele olhou para cima e viu um jato voando no céu. Era 02 já saindo da fortaleza. No dia seguinte, o sargento mostrou a ele cenas aterrorizantes. Um enorme enxame de Klaxosaurs estava destruindo fortalezas e esmagando linhas de defesa. Ao ver a destruição, o grupo percebeu que isso não era nada como as pequenas batalhas que haviam enfrentado antes. Isso era uma invasão em grande escala, e sua sobrevivência dependia da vitória. O sargento disse a eles que sua missão era eliminar todos os Klaxossauros e capturar o reduto. Todos se prepararam para partir. Goro deu um tapinha no ombro de Hiro e disse para ele manter a cabeça erguida. Ichigo disse para ele apenas ficar para trás e tirar uma soneca, já que ele não poderia ajudar de qualquer forma. No campo de batalha, Zero Two voltou com seu antigo time e liderou um feroz ataque. Seus colegas de equipe atacaram primeiro, obliterando uma onda de Klaxossauros. O time de Ichigo se juntou logo depois. Futoshi disparou rajadas poderosas nas criaturas, despedaçando-as enquanto avançava. Zorun cortou um monstro após outro em pedaços. Mitsuru derrubou mais e descobriu uma abertura que levava mais fundo no ninho de Klaxossaur. Quando Ichigo anunciou que eles iriam entrar, o chão se abriu. Um colossal Super Klaxossaur emergiu, rugindo enquanto lançava uma fortaleza inteira pelo ar, destruindo-a instantaneamente. Então, ele destruiu outra base e começou a seguir em direção à última fortaleza remanescente. Um grupo diferente tentou pará-lo com explosivos e, embora tenham conseguido desacelerá-lo, a fera invadiu a cidade e liberou uma inundação de Klaxossauros menores. Ichigo disse a todos para recuarem, mas antes que ela pudesse agir, Zero Two apareceu e correu para o caos. À medida que ondas de monstros invadiam a cidade, ela tentou escalar o enorme Klaxossaur, mas ele a derrubou. Cercada por menores, ela usou sua cauda para rasgá-los.
O resto da equipe estava se desfazendo de exaustão. Mesmo assim, Zero Two continuava correndo, derrotando cada Claxossaur em seu caminho. Enquanto isso, de volta à base, Hiro estava sentado no quarto destruído de Zero Two, olhando para um espelho rachado com fita adesiva. Ele se perguntava o que ela queria lhe dizer antes de partir. Depois de ficar ali em silêncio, algo dentro dele quebrou. Ele não ia ficar parado mais. Era hora de agir e lutar por ela. No campo de batalha, a cidade estava caindo rapidamente. Ichigo ficou sem munição e começou a balançar barras de metal para esmagar monstros. Zorun tentou derrubar um, mas foi jogado para trás. Quando Ichigo cortou o outro, eles avistaram um robô acelerando em direção a 02. Era Hiro em uma unidade de treinamento. Mas antes que ele pudesse alcançá-la, um Claxossaur o jogou no chão. Ichigo gritou para ele voltar para a base, mas Goro viu através dela. Ele percebeu que Ichigo estava apenas tentando separá-los para que ela pudesse ficar com Hiro para ela. Goro desligou seu robô e disse a Hiro para entrar. Então ele se virou para Ichigo e pediu para ela ajudá-lo a alcançar 02. Enquanto eles se sincronizavam, Ichigo sentiu o coração de Hiro e estava cheio de memórias de 02. Ela sabia que não tinha chance. Mesmo assim, ela se manteve firme e se preparou. O robô de Ichigo atacou o Fran 20 em que 02 estava, mas o inimigo a afastou instantaneamente. Recusando-se a desistir, ela atacou repetidas vezes. Sua arma foi quebrada ao meio, e ela foi jogada de um lado para o outro, mas continuou lutando até finalmente desativar o inimigo e abrir caminho. Quando Hiro finalmente entrou no cockpit, ele encontrou algo surpreendente. 02 havia se transformado em uma versão monstruosa e irreconhecível de si mesma. Ela ainda estava controlando o Fran 20, não deixando ele ter acesso. Determinado a alcançar seu coração, Hiro gentilmente agarrou seus enormes chifres e pediu para ver o que ela estava escondendo lá no fundo. Naquele momento, suas memórias invadiram ele. Depois que Hiro perdeu suas memórias anos atrás, os cientistas tentaram apagar a mente de 02 também, mas ela resistiu. Ela protegeu os momentos que eles compartilharam, a promessa, o livro de figuras. Ela até começou a comer as páginas para garantir que as memórias permanecessem dentro dela. Hiro a segurou perto. Enquanto ele fazia isso, os chifres monstruosos dela desapareceram e seus olhos se abriram. Ela disse para ele ficar longe. Ela ainda era um monstro. Mas Hiro não se importou. Ele a segurou com mais força e disse que embora eles não pudessem escapar juntos naquela época, eles poderiam fazê-lo agora. Ele queria explorar o mundo com ela, então ele a beijou. Logo em seguida, 3 enormes Claxossaurs lançaram um disparo de energia contra eles. Mas seu Fran 20 subiu aos céus, brilhando com uma luz ofuscante. Naquele instante, o robô se transformou. 02 avançou, voando diretamente para o coração do gigante Claxossaur e explodindo-o por dentro. A explosão foi enorme. Então, sem desacelerar, ela continuou em uma fúria, destruindo o resto do exército Claxossaur em um redemoinho de destruição. A base ao redor desmoronou enquanto os monstros eram obliterados em uma explosão final e estrondosa. E é aí que este vídeo termina. Se você quiser ver a próxima parte, lembre-se de curtir e se inscrever no nosso canal. Até a próxima!